Nós começamos tão gostoso a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver um pouquinho mais a respeito desse amor de Deus por desgraçado. Eu gosto de citar esse caso. Eu tenho muito contato com um dependente químico. Quando o pastor Glenn estava falando sobre aquela moça e um moço e um homem, aquela moça que o nome eu esqueci, vocês devem ter lembrado. Essa daí. Falou que ela usava drogas. É um dos estados piores do ser humano, um viciado em drogas, um dependente químico. O dependente químico, ele chega na miséria das misérias e ele enlouquece. E ele é controlado por uma força irresistível. E para que ele consiga obter a satisfação da sua concupiscência, do seu desejo, ele mata pai, mata mãe, porque ele já está se matando há muito tempo. Então, quando você vê um dependente químico, eu não estou dizendo um usuário de droga. O usuário de droga faz parte da dependência. Eu estou falando tremendamente um doente, um dependente químico. É óbvio que um dependente químico, ele tem a fase do uso da droga. Porque o dependente químico, ele sempre será um dependente químico. Sempre será. É como o Alcoólatras Anônimos, ele diz assim: eu sou alcoólatra, mas faz 20 anos, tantos meses, tantos dias e tantas horas que eu não ingiro nenhuma bebida alcoólica. Mas eu sou um alcoólatra. Eu não posso esquecer disto. Eu não posso esquecer disso, que eu sou um dependente químico do uso do crack e da cocaína. E não é só isso. É um abismo chamando outro abismo. É uma das piores situações do homem na verdade e na manifestação do pecado. 7 anos trabalhando com dependentes químicos. Se você perguntar para mim, irmão, quantos você conhece em 7 anos? E essa clínica, 6 meses, vão embora. Podem voltar? Sim, mas 6 meses. Quantos você já viu? Já conheceu? Eu não encho as minhas 2 mãos. Em 7 anos. Quantos realmente foram libertos? Terrível. Quando Paulo diz que ele é o principal dos pecadores, a mesma lógica, o mesmo caminhar. Sou pecador. Sou pecador. Mas a graça tem me alcançado, a graça tem operado o seu poder, manifestando amor e misericórdia, e tem me mantido liberto do poder do pecado 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas eu sei quem eu sou. Mas a vida de Cristo, no interior desse que creu, o sustenta no seu viver diário, até o final da sua vida. Eu sei quem sou. Eu estou dizendo, não quando eu falo eu não estou dizendo só o Lúcio. Qualquer um que
teve a experiência. O outro perguntou uma certa vez, pele e osso, todo tatuado, louco, missionário Lúcio, eu era desgraçado quando eu cheguei aqui nessa clínica, pele e osso, agora engordei 5 quilos, mas eu tenho ouvido este evangelho que o Senhor diz sobre essa graça desse Jesus que aceita aquele que ninguém aceita. E esse Jesus que aceita até os rejeitados pelo diabo. Aleluia. Esse amor incondicional e ilimitado e eterno, Ele aceita até os rejeitados pelo diabo. Eu era um desgraçado, agora fui alcançado pela graça. E o que eu sou agora? Ele me perguntou, o que você responderia? Eu disse para ele, querido, agora que você vai saber quanto você é desgraçado. Você era um desgraçado, foi alcançado pela graça. E agora que você vai saber quanta desgraça você é. Porque a graça de Deus só manifesta em favor, em benefício do desgraçado. O dia que nós sairmos desta condição de desgraçado, nós vamos deixar de ser tratado, sustentado, amparado, assistido pela graça. Nós éramos, continuamos sendo, mas antes nós éramos desgraçados sem nenhuma graça. Hoje nós sabemos quanto desgraçados somos, mas também sabemos quanta graça superabundou sobre o nosso pecado. Nunca podemos deixar de ter na mente, eu sou um dependente da graça. E quanto mais graça, mais nós enxergamos pecados que antes nós não enxergávamos. Quantos pecados passavam para a nossa vida e nós não enxergávamos? Não havia confissão, não havia choro por eles diante de Deus. E agora que a graça está chegando sobre nós, nós enxergamos isto, e isto nos quebranta, nos quebra, nos leva à humilhação, ao quebrantamento e dependência do Senhor ainda mais. Porque também pode a nossa doutrina nos fazer orgulhosos, arrogantes. Segunda Coríntios 5:17. Eu quero que alguém me diga quanto tempo eu tenho, porque eu não marquei a hora que eu comecei. Por favor, alguém diz quanto tempo? Meia hora? Até meia-noite. Quanto tempo? Meio-dia? 35 minutos. Tá bom? Se o Espírito Santo de Deus quiser trabalhar operosamente através de uma mensagem, de uma pregação, Ele opera tudo o que Ele quer em 3 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos, em 2 horas. Ele é o Todo-Poderoso. E é Ele quem revela. E é Ele que convence.
É Ele que nos leva ao arrependimento, é a bondade de Deus, a longanimidade de Deus, a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Eu fico tão gostoso diante quando eu fico sabendo que eu quero fazer, e eu sei que eu não devo fazer isso, eu não devo fazer, mas nem tentar fazer, porque o arrependimento é Ele que dá, a escolha é Ele que faz, a busca é Ele que faz, o querer a Deus é Ele mesmo que dá o querer em nós. Depois eu gostaria que o pastor Glênio compartilhasse aquela questão do menino que não queria. Foi muito edificante ao meu coração. Já compartilhei com outras pessoas da minha região. Saí dali, já teve uma reunião, já compartilhei. Que coisa linda, pastor Glênio conta. Irmãos, é tudo dele, porque é por Ele, é dele, e por meio dele, e para Ele. É por meio dele e para Ele. Todas as coisas, glória eternamente a Ele, amém. É Ele que faz, é Ele que faz. Oh, como nós queremos criar Ismael, ao invés de esperar Isaac. 2 Coríntios 5,17, ele diz assim: se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. Nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que diz João capítulo 3, vamos recordar aqui, aquilo que nós temos sido alcançados. Em João capítulo 3, versículo 3, a isto respondeu Jesus. O que é esse a isto? Olha só, João, eu vou abrir lá, João capítulo 3, versículo 2. Este, que foi Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, versículo 3, ele diz: a isto, o que é esse a isto? A isto é o assunto que Nicodemos estava tratando com o Senhor Jesus. E Nicodemos estava falando sobre sinais. Esses sinais que tu fazes. A isto, sobre este assunto de sinais, eu vou trazer um sinal. Qual é o sinal? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este é o sinal. Podemos ter todos os outros sinais: bênção, prosperidade, restauração de família, cura divina, cura de câncer, libertação de drogas, de dependência química. Mas se esse homem, essa mulher, não tiver esse sinal feito pelo próprio Deus, por uma operação divina e graciosa, esse homem, esta mulher, ela não verá o reino de Deus. Se não nascer de novo. A isto, sobre sinais, eu vou falar o sinal que todos devem ter para poder ver o reino de Deus. Sem esse sinal, ninguém entra, ninguém vê o reino de Deus. O que é novo nascimento, irmãos? Novo nascimento é troca de natureza. Novo nascimento não é uma pessoa ter algumas melhorias no seu comportamento, nos seus relacionamentos. Era uma pessoa totalmente ignorante, não tinha educação, agora tem uma formação melhor, se trata as pessoas melhor. Agora ele não ia para uma reunião de igreja, você percebeu o tema que eu estou usando? Não ia na igreja. Não ia na reunião da igreja, que nós somos a igreja, nós reunimos como igreja, e a igreja só tem uma,
onde Cristo Jesus é o cabeça. Nós estamos aqui, não importa a sua denominação, nós estamos todos reunidos como igreja. Se você é uma nova criatura, se você recebeu a Cristo como seu Senhor, seu Salvador, Cristo é o Senhor da sua vida, você creu na sua morte para a condenação e creu na sua ressurreição para uma vida justificada pela vida do justo agora habitando no seu interior. Se você creu que você antes é um condenado, agora você foi justificado, antes é um velho homem que vivia, agora é um novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade procedente da verdade. Antes você era um filho do diabo, agora você é um filho de Deus. Agora, antes você tinha uma natureza chamada pecado adâmica. Agora, pela obra da cruz, na sua inclusão na morte e ressurreição em Cristo, Ele fez você agora misturado com uma natureza divina, santa. Porque o divino Filho de Deus habita no seu interior. Antes o centro era você, agora Cristo é o seu centro. Antes você estava indo para o inferno, agora está indo para o céu. Antes você amava o mundo, agora você creu que você morreu para o mundo e o mundo morreu para você. E vive não mais para o pecado, mas vive para Deus, em Cristo Jesus. Novo nascimento é você ter um testemunho, não nas evidências necessariamente, eu estou usando a palavra necessariamente, porque as evidências sempre têm. É nós crermos não somente nas evidências de uma nova vida, mas também uma declaração por fé naquilo que a palavra de Deus diz. E declara que Cristo Jesus fez por você, e Ele te levou, te convenceu pelo Espírito de Deus, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e este amor de Deus levou você ao arrependimento, e esta graça levou você a enxergar, pelo abrir dos seus olhos do coração, iluminados os seus olhos do coração, pelo Espírito Santo de Deus, e você viu a grandeza desse amor eterno, amor incondicional e ilimitado por você, e com esta luz, você viu a luz da sua vida, e Ele te levou a você reconhecer que o seu estado estava perdido e condenado, fadado ao fogo, onde o lago onde o fogo não apaga e o verme não morre. Novo nascimento é uma transformação radical de um ímpio em um homem santo. Eu não disse um santo sem pecados. Alguns na sua experiência declaram, mas quando ele enfrenta situações na vida, quantos de nós já pecamos, mesmo sendo novas criaturas? Mas se Ele nos fez santos, nós somos santos. Pecadores que ainda pecam. Para isso temos o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, mas que não vivem mais no pecado, porque eles morreram para o pecado, quando creram na morte, na sua morte, juntamente com Cristo, naquela cruz. Não vive mais para o pecado, mas ele tem um novo viver, vivem para Deus, em Cristo e por Cristo. O que é um novo nascimento?
Novo nascimento é Deus tirando o nosso coração enganoso e corrupto e dando-nos um coração novo. O que é um novo nascimento? O novo nascimento é Deus tirando a nossa vida e dando-nos da sua vida. O que é o novo nascimento? É despir do velho e revestir do novo. É de um homem velho para um homem novo. O que é o novo nascimento? Novo nascimento é Deus tirando a nossa natureza, que nascemos com ela. Nós, na nossa experiência de nossa vida física e biológica, não fizemos nada para termos uma natureza pecaminosa e corrupta. Como eu tenho uma natureza, eu nasci na iniquidade, em pecado, eu fui concebido. Por que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? O homem, ele é pecador sem cometer nenhum pecado nesse mundo. Ele é mentiroso sem cometer nenhuma mentira. Porque ele é mentiroso por natureza e ele é pecador por natureza. Esse homem, ele não pode continuar tendo esta mesma natureza que ele herdou do seu pai, Adão. O que é o novo nascimento? É Deus tirando esta natureza em Cristo Jesus de Adão e nos dando uma nova natureza do último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele tirando a nossa natureza do primeiro homem e no poder da sua ressurreição nos dando a natureza do segundo homem. É o segundo estágio de vida. O que é o novo nascimento? Eu aprendi esses dias essa palavra, anagnesis, que significa criar segunda vez. O que uma pessoa deve fazer para ter uma experiência do novo nascimento? O que ela deve fazer? Acredito que essa pessoa deve se esforçar muito. Não é isso. Eu nem sei se é feliz essa pergunta, o que ela deve fazer, porque tudo que deveria ser feito já foi feito. Como um moço chegou para outro cristão e diz assim: o que devo fazer para nascer de novo, para ser salvo? Aí o outro que conhece a graça diz: ih, rapaz, você chegou atrasado. Tudo que devia ser feito para uma pessoa ser salva, já foi feito há 2000 anos atrás. Mas eu quero ser salvo. Então receba, filho. Então receba o que já foi feito. É só isso que você deve, se é que nós podemos fazer. Nós somos os mais desgraçados dos desgraçados, os mais perversos dos perversos. Nós somos os mais enganadores de todos os enganadores. Nós somos de uma geração corrupta, pecaminosa, arrogante, metida a besta, cheia de si, condenados à eternidade no inferno. Do fio de cabelo até a sola do pé não existe nenhuma célula boa,
somente pus, como o pastor Humberto diz, é um prato de pus. Mas tem uma palavra em Romanos 5:8, ele começa assim: mas Deus. Prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Você veste uma roupa bem passadinha, limpinha, com aquele corpo sujo, depois de um trabalho mexendo com terra, com poeira preta, com a cara toda suja, manchada de sujeira e suas mãos, você, antes de tomar um banho, você vai lá e pega aquela roupa limpinha no guarda-roupa e se veste? Não. O Senhor Jesus Cristo naquela cruz, Ele se vestiu de nós. Ele se vestiu de cada um de nós. Ele que nunca pecou. Jesus nunca foi feito pecador. Jesus não era um pecador. Ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado. E aquele que nunca conheceu justiça, foi imputado justiça nele. Aquele que nunca conheceu justiça, éramos nós. Aquele que nunca conheceu o pecado, foi Jesus Cristo. Ele foi feito pecado, ele foi feito eu e você. Mas na ressurreição, ele vem viver a vida dele em nós. Ele tomou o que éramos, para que nós fôssemos misturados com aquilo que ele é. O que você vê? O que é isso? E se alguém de nós achamos que merecemos isto, nós não recebemos. Mas se algum de nós, do íntimo do coração, como verdade absoluta, não só de boca, mas abrimos o nosso coração diante de Deus e dizer: o que é isso? Isso não é para mim. Aí que vai ser para você. Aí que vai ser para você. Deus, o novo nascimento é Deus nos alcançando na nossa miséria, na nossa indignidade, na nossa rebeldia, na nossa rebelião, na nossa incredulidade, na nossa indiferença, na nossa sujeira moral, na nossa vida vivendo mentindo, adulterando, na nossa infidelidade, no mais profundo da nossa miséria. Deus incluiu no seu corpo, no corpo do seu Filho Jesus Cristo, santo, toda a miséria deste mundo. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos incluídos na sua morte,
fomos incluídos no corpo santo de Jesus toda a nossa rebelião? Quem fez isto? Foi Deus o Pai. Andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Se alguém disser aí, por que ele não fala referência? Porque eu não estou querendo falar referência agora. Você está incomodado com isso? Até isso. Nós estamos sendo tratados. É errado falar referência ao texto? Isso é glorioso. É maravilhoso. Quem diz que Deus só tem um método para converter o homem do pecado? O vento sopra onde quer, na pessoa que ele quiser, da maneira que ele quiser, do jeito que ele quiser. O pastor Glênio usou a seguinte expressão esses dias: eu agora virei um contador de história. Há um tempo atrás, se eu ouvisse isso do pastor Glênio, ele dizia, eu vou levantar, vou embora, eu vou ficar ouvindo um contador de história? Não, ele tem que começar lá em João 3,3, lá em Romanos 6,6, Romanos 6,3, 2 Coríntios 5, 14,15, ele tem que falar sobre Gálatas 2,20, ele tem que falar todos esses textos. Se ele não falar assim, falar a referência e falar o versículo, é errado, irmãos? Não. Mas Deus tem os seus métodos. Deus usa você na sua personalidade. Eu não sou capaz de levar ninguém a Cristo porque eu tenho dificuldade em falar. Se você tem dificuldade em falar, é você viver. E o seu viver talvez fale muito mais alto do que o outro que está falando. O seu gesto de amor, o seu abraço sincero, de alguém que foi abraçado pelo Cristo da cruz, foi amado por Ele e é amado por Ele. Quanto de nós, em várias circunstâncias da vida e momento da vida, nós precisamos ouvir uma voz que venha do Espírito Santo de Deus dizendo, eu te amo, você é meu, eu te remi. Se você passar pelo fogo, não vai chegar fogo em você. Se você passar pelas águas, você não vai afogar. Se você desistir de você, eu não desisto. Se você desistiu desse caso, o Senhor Jesus não desistiu. A obra do nascimento é a maior manifestação do amor de Deus. Mas o relacionamento desse salvo com o Senhor também é a manifestação do amor de Deus na vida desses que foram salvos, porque já não são mais eles que vivem. Quando Cristo nos atraiu no seu corpo, nós fomos crucificados com Ele. E tem outra coisinha tão interessante: Deus não trata de ninguém fora da pessoa do Filho. Por isso que Deus, pela sua graça, misericórdia, nos incluiu em Cristo. Se alguém estiver em Cristo, quantas vezes Efésios fala em Cristo, Ele já nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Ele nos perdoou em Cristo. Ele nos justificou em Cristo. Ele nos matou em Cristo.
Fora de Cristo, Deus não trata de nós. E agora, para o nosso viver, para a manifestação da glória de Deus Pai, Ele vem manifestar a glória de Deus, que é a pessoa de Cristo. O que Colossenses 1:27? Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, Cristo vivendo em nós, vai glorificar ao Pai, através da nossa vida. Nós nele, agora Ele em nós. Isso é novo nascimento. E o relacionamento é a frutificação de uma experiência da nossa morte e ressurreição em Cristo. Aí começa o nosso relacionamento com o Senhor. Irmãos, tem uma linha que diz o seguinte: Jesus morreu por mim, e Ele perdoou todos os meus pecados pela sua morte. A morte de Jesus, irmão, foi para nos matar, para a natureza adâmica, nos matar para o pecado. O que separa o homem de Deus? O pecado. É questão de natureza. Se não morrer a nossa natureza, que nascemos com ela nesse mundo, se ela não morrer, nós não vamos ter a natureza divina. Rapidamente, eu quero que vocês pensem numa situação. O que nós estamos pregando hoje e crendo? No Cordeiro do homem ou no Cordeiro de Deus? O Cordeiro do homem, na nossa vida hoje, trata-se de sombras. Passado, sombras. O Cordeiro de Deus trata-se de uma realidade hoje, para todos que creem. O que é o Cordeiro do homem? Claro, de forma muito simples. Eu não tenho uma melhor explicação do que essa. Eu vou dar o que tenho. Até então. O que o Cordeiro do homem fazia? Pecador, ele pecava, trazia um cordeirinho, cordeiro do homem, porque foi o homem que trouxe. Vamos fazer algumas diferenças? O cordeiro do homem, ele era do homem, trazido pelo homem. E o cordeiro de Deus? Ele é de Deus e ele é trazido por Deus, na pessoa do Filho. Se alguém acha aqui que Deus o Pai não estava com Cristo naquela cruz, você está enganado. Quem morreu foi o Cordeiro de Deus, que foi Jesus Cristo, mas Deus o Pai estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. O Cordeiro do homem, ele derramava sangue, propiciação, cobertura. Sem derramamento de sangue não tinha remissão de pecados. Mas esse Cordeiro do homem, ele resolvia a questão dos pecados cometidos por este homem, jamais alcançava a natureza do homem. Porque ele tipificava o Senhor Jesus Cristo, tipificava o Cordeiro de Deus. Ali estava a verdade para aquele pecador, porque ele cria que derramamento de sangue cobria os seus pecados, e quando ele colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, é como uma transferência dos seus pecados para aquele cordeiro, e ele, salário do pecado é a morte, ele morria e justificava o pecador dos seus pecados, e ele ia embora.
Vocês acham que aquele cordeirinho vinha ali alegremente, voluntariamente? Ele estava ali porque ele tinha uma força muitas vezes maior do que ele. Ele era obrigado a oferecer a sua vida. Sacrifício é uma vida foi oferecida. E aquele pecador ia para casa e pecava, voltava outra vez, sacrificava e era uma repetição. Agora o Cordeiro de Deus, ele veio voluntariamente. Aquele cordeiro do homem, será que ele sabia o que ele estava fazendo? Provavelmente não. O que estava causando na vida do pecador? Provavelmente não. Mas esse cordeiro que desceu do céu, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Por amor, pela misericórdia de Deus. Pequenas diferenças, mas para nós chegarmos até o ponto que nós queremos, temos uns minutinhos ainda. O Cordeiro de Deus, qual a diferença? O Cordeiro do homem, pelo sacrifício, derramamento de sangue, justificava, perdoava os pecados daquele pecador, e aquele pecador ia embora justificado diante de Deus, perdoado os pecados cometidos. E o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus, ele é crucificado voluntariamente, por amor, ficou na crucificação o tempo necessário, porque ele teve convites para que ele descesse da cruz e não fosse até o final da sua morte. Haveria até um grupo de pessoas, houve um grupo de pessoas que declararam que se ele descesse, iriam crer nele. Mas nada poderia mudar o propósito eterno do Pai no coração obediente do Filho, indo até o final, porque Jesus veio para morrer. Ele veio para morrer. Porque ele necessitava morrer? Não, o pecador precisava morrer. Quem manteve a posição dele do início até o final, na sua morte e ressurreição, foi o grande amor de Deus em benefício, em favor de todo aquele que crê, dos pecadores. Diferença: o Cordeiro do homem, o Cordeiro de Deus, ele tinha o poder de atrair o pecador no seu corpo e matar a natureza do pecador. O Cordeiro do homem não. Ele não tinha poder de atração, de matar a natureza do pecador. Tanto que ele ia, pecava, sacrificava de novo, pecava, sacrificava de novo. Mas o Cordeiro de Deus não. Ele matou o pecado. Ele atraiu todos os pecadores, matou o pecado do pecador e pelo seu sangue perdoou todos os pecados deste pecador. Mas não foi só isto. Se ele matou, ele é o príncipe da vida. Ele deu vida a esse pecador. Qual a vida? A vida do próprio Cordeiro, do próprio ofertante, do próprio Salvador. Esse que nos salvou, vem viver no interior daqueles que creram no Salvador. O Salvador vem viver no interior desses que creram. Se você creu, aquele Salvador que incluiu na sua morte, ele agora vem viver no seu interior. Já não sou mais eu que vivo, é o Salvador que me salvou que vive em mim. Mas só aquele que ressuscitado, ou ressurreto, Cristo vive em nós. Cheguei mais ou menos, eu estou tentando ser claro, para eu chegar nesse ponto.
Agora vamos pregar uma salvação. Agora nós que fomos alcançados, vamos pregar para a pessoa ser salva. Vamos ver se nós estamos pregando o Cordeiro do homem ou o Cordeiro de Deus. Se a minha mensagem, o meu crer for, 2 pontos, que Jesus na cruz perdoou todos os meus pecados. Eu sou pecador e Jesus na cruz perdoou todos os meus pecados. Se eu crer, eu sou salvo. Ele lá, está vendo? Cordeiro do homem, ele lá e eu cá. Ele perdoou todos os meus pecados. Eu aceito isso. E vou embora. Outra mensagem. Você é pecador. Mas o Cordeiro de Deus te atraiu na sua morte e você morreu com ele para o pecado naquela crucificação. E ele deu vida. E esta vida é a vida do Salvador vivendo em você. Qual é a mensagem que você tem crido? Qual a mensagem que você tem pregado? Se eu pregar, Jesus morreu por mim, isso é verdade ou não é? É, os dois morreram em benefício, em favor do pecador. Os dois animais aqui, quando estou fazendo isso, esse sinal é o Cordeiro do homem e o Cordeiro de Deus. Os dois fizeram isso. Os dois derramaram sangue? Sim, os dois. E o sangue perdoava pecados? Os dois. É verdade. Qual é a grande diferença? O Cordeiro de Deus nos incluiu no seu corpo, na sua morte, para nos fazer morrer. Se eu for um pregador, olha que seriedade. Eu estava em uma igreja, Assembleia de Deus. Eu amo os irmãos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ali nós estávamos com uns 15 pastores. E um dos pastores, com os olhos, eu dizendo isto que eu estou dizendo aqui para vocês, e disse para eles, e chamei um deles, Pastor Hernandes, se nós pastores, pregadores, pregarmos que Jesus lá na cruz derramou seu sangue por nossos pecados, ele morreu por mim, se eu crer, estou salvo, eu estou pregando para esses, que muitas vezes nós chamamos de tomar uma decisão, que no meio deles é tão comum dizer isso, tomar uma decisão, eles estão tomando uma decisão em prol, em favor, junto com o Cordeiro do homem ou o Cordeiro de Deus. Agora, irmão, se a nossa mensagem, a nossa pregação e aquilo que crermos for que Jesus na cruz do Calvário, ele perdoou todos os meus pecados, ele me perdoou e me salvou pela morte dele lá na cruz, e se eu crer, eu estou salvo, eu estou chamando do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, como fosse Cordeiro do homem, estarei ofendendo o Cordeiro de Deus, dizendo para ele, tu és o Cordeiro de Deus, mas a tua obra é a obra do Cordeiro do homem. Chamar o Cordeiro do homem como Cordeiro do homem, é dizer, ele derramou sangue e me justificou, e eu continuo com a minha velha natureza sem morte, e o salário do pecado é a morte. Se o homem não morrer,
Não existe justificação para ele, porquanto quem morreu, justificado está. Da natureza que ele não criou, da natureza que ele nasceu com ela. Ele precisa ser justificado desta natureza. Com esta natureza não tem intimidade e relacionamento com Deus. Se eu crer apenas que Jesus morreu por mim, eu estou dizendo: tu és o Cordeiro do homem, e o Cordeiro do homem é sombra. Qual é a realidade espiritual? É o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus nos atraiu, nos crucificou, nos fez morrer, nos justificou, voltou o nosso relacionamento com Deus, pela natureza santa que Ele nos deu, pela vida do Filho, que é verdade em nós. Não é uma só doutrina, mas é uma realidade, é o nosso dia a dia. Por mais que pisemos na bola, no nosso viver diário, se Ele diz que eu morri, eu morri. Se Ele diz que eu ressuscitei, porque Ele me ressuscitou, então ressuscitei. Se Ele diz que Ele vive, porque Ele vive. Onde? No interior de todos aqueles que por Ele foi levado ao arrependimento, e Ele também deu fé para podermos crer nele. Então nós estamos pregando o Cordeiro de Deus. Qual a mensagem que você diz que te alcançou? O Cordeiro do homem ou o Cordeiro de Deus? É uma ofensa ao Cordeiro de Deus se eu disser para ele: Jesus, o Senhor perdoou todos os meus pecados. Só isso. Eu estarei chamando ele de Cordeiro do homem. Mas o Senhor foi além. O Senhor me atraiu e me crucificou. E me ressuscitou. E vive em mim. Graça. Amor de Deus. Essa frase eu ouvi, irmãos. Jesus Cristo aceita até os que são rejeitados pelo diabo. Até. Você já nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Já foi tratado o seu pecado, irmão? Eu não estou dizendo se você parou de beber, parou de fumar, parou de adulterar, parou de mentir. Todos são consequências. Já nasceu de novo? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Só um segundo, Paulo. Estávamos numa reunião lá em Votorantim, na igreja do Evangelho da Cruz, onde nós estamos lá, como função ainda pregador. Eu quero ter a função pastoral, ainda não tenho. Depois de uma mensagem mais ou menos como esta, terminamos aquele período. Era a inauguração de um salão. Nós estávamos festejando, abraçando uns aos outros, a distribuição de alguns salgadinhos, e umas coisinhas lá. Um genro, que ainda está noivo com a minha filha, uns 8 anos, parece que não desempaca esse negócio. Ele é crítico, é um roqueiro metaleiro, cabelo quase até aqui as costas. Mas é um menino que não
ele detesta cigarro, droga, só gosta de rock and roll e metal. E ele é professor de guitarra. Mas não bebe, não fuma e jamais usou droga e não gosta de quem usa droga. Porque normalmente um roqueiro, cabeludão e só metaleiro, você fala esse. Quando ele chegou em casa, eu falei, coitada da minha filha, coitada da minha família. Um doido da cabeça entrando aí. Mas já que eu já estava meio sendo tratado pela graça, eu já não expulsei. Tempos atrás, provavelmente, vou dizer, menino, a porta da rua é a sua, não sei o que lá, os mal educados falam. A sua, não sei o que lá. Serventia, é. Mas a graça. Esse menino agora, mais de 8 anos, agora foi em agosto, que fizeram a inauguração lá. Agosto deste ano. Foi agosto de Deus também. Foi agosto, será que foi agosto de Deus? Terminando aquela reunião, todo mundo, eu cheguei até aquele cabeludo de terno. Ele foi naquela reunião de terno, bonito, o melhor terno dele, a gravata, tudo chique no último, cabeludão. Ele diz assim, Lúcio, essa reunião é séria e eu tive que vir sério. Terminando a reunião, eu encontrei com ele no meio das pessoas, ele me abraçou como nunca tinha feito em 8 anos. Eu sempre beijei e abracei quem quer que seja. Ele me abraçou e começou a chorar. Aquele menino não chora, minha filha sempre falou, ele não chora. Emoção, eu não vejo emoção nele, é frio, é crítico, todo mundo está errado, governo errado, tudo errado. É um menino que não foi amado, segundo ele. Ele me abraçou, soluçava, chorava, mas chorava, ficou ali pelo menos uns 4, 5 minutos, creio eu. Depois de uma semana eu disse para ele, Nando, como é que está meu filho? O pai dele nunca disse meu filho. O pai dele nunca deu um abraço e um beijo nele. Ele disse assim, Lúcio, eu estou atordoado até agora. Eu não sei o que dizer para você. Eu não posso dizer nada porque eu não sei o que dizer. De tudo aquilo que eu ouvi. Mas a minha filha disse na reunião, minha filha rindo, porque já estava na festa, e ele cabisbaixo, ele diz, eu não entendo você e o pessoal estão rindo depois de tudo que nós ouvimos. Eu estou aqui chorando por dentro, eu estou chorando, estou envergonhado, eu quero mais é chorar, e vocês rindo. Aline, que é minha filha, Aline, eu não me conformo com isso, como pode você estar alegre aí, abraçando as pessoas alegres, depois de tudo que nós ouvimos? Eu creio que há momento, depois que nós ouvimos as verdades de Deus, dar uma paradinha e sossegar um pouco, antes de nós sairmos agitados, né, irmãos? Como muitas vezes nós saímos das reuniões, que nós reunimos com a igreja, e lá fora a gente já sai falando do futebol, do Fluminense, que está nas paradas, aguenta a Glênio agora, é Corinthians, é não sei quem, nós esquecemos, né, irmão? Vamos baixar um pouquinho a cabeça. O que você ouviu hoje? O que você ouviu? Sossegue a sua alma, sossegue um pouco a sua alma. Não tente criar nada, não tente, mas sossega um pouquinho. Uma sugestão, fechar os olhos para não distrair. Sossegue um pouquinho, deixa o Espírito Santo tratar um pouquinho, só 2 minutos. Alcança-nos naquilo que nós precisamos ser alcançados.
O Senhor sabe, Senhor, pessoas que estão aqui, quem sabe tempo de igreja, de reunião de igreja. Ou alguns que vieram com desejo no seu coração de que o Senhor falasse. Talvez pessoas que ninguém se importa, ninguém está se importando mais, sentem sozinho. E o Senhor é o Deus que importa com os que ninguém se importa. O Senhor Jesus Cristo, o amoroso Filho de Deus, que abriu o coração de Deus para os homens, se identificando com os homens, se misturando com os homens, sentando à mesa com os homens, que talvez pessoas que tem muitos de nós aqui não sentaria naquela mesa, o Senhor Jesus sentou. Pessoas aqui que precisam ouvir uma voz vinda do alto, uma palavra de cura, de restauração. Alguns aqui, quem sabe, viveram um tempo tão bem, tão... Oh Deus, quando a gente sabe, quando nós sabemos, quando a igreja sabe de pessoas que andaram com a gente e hoje não andam mais. Ou alguns que estavam pensando em desanimar, jogar tudo para cima. Algumas pessoas, quem sabe, estão cansadas de tentar. Quando ela está ouvindo a graça aqui, que não é o tentar do homem, mas o agir de Deus. O fim das nossas esperanças é o começo da esperança de Deus. O nosso fim é o início do trabalho de Deus, do agir de Deus, da vida do Senhor. Alcança, Pai. Cura, Senhor. Famílias aqui, Senhor. As evidências entristecem pai, mãe, mas o Senhor diz, olhar para o céu, pássaros que não semeiam, nem ceifam, mas cada um deles o Senhor supre. Ó Deus, por sua graça, regenera quem não foi regenerado, salva o perdido e continua nos salvando os que já foram salvos, salvando de nós mesmos. Alcança-nos, Pai, por sua maravilhosa graça. Eu estou pedindo, Senhor, porque eu sou capenga e eu estou pedindo. Eu sei que o Senhor, antes que a gente peça, o Senhor já sabe todas as necessidades, o Senhor sabe o Senhor sabe tudo. Mas o Senhor falou para a gente pedir, eu estou pedindo. O Senhor falou para bater, eu estou batendo. Ô Pai, segundo o seu querer, cura, Senhor, esta igreja que reúne nesses lugares e faz parte dessa missão e fora dessa missão que vieram. Cura, Senhor, nossas famílias doentes, lares destruídos, líderes à nossa vista fracassados, mas o Senhor tem seus planos. Cura, Senhor, o coração das pessoas que inspiraram nesses líderes. Trata de cada coração, atraindo para o Senhor. Cura a nossa terra. Oh Deus, por sua graça, vem revelar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor.